Aleluia. Amém. Graça e paz, queridos. Pode se sentar, meu amado. Meu irmão, minha irmã. Alguns recadinhos importantes. O pastor Rodrigo voltou a lembrar os amados irmãos que vão estar na Marcha para Jesus. Adquira ainda hoje, querido, ali na tesouraria da igreja, camiseta da Marcha para Jesus. É uma linda camiseta, muito bonita. Está aqui, ó. E para você ir uniformizado na Marcha para Jesus, tá? É uma camiseta cujos o lucro vai ser todo revertido para a própria Marcha para Jesus, as despesas ali. Nós gostaríamos muito que você fosse na Marcha para Jesus no sábado às 4:30 da tarde, ali na Praça Santos Dumont, que é a Praça dos Bancos. Nós estamos convocando toda a igreja a estar ali. Então adquira sua camiseta ali na tesouraria da Igreja Batista Betel. Amém? Também um recadinho especial, semana que vem, na sexta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos ter o nosso segundo jantar do Ministério de Jovens Casais. Se você é casado até 10 anos, ou um pouquinho mais também, né? Tem alguns casais que nos escreveram no Facebook, tem um pouquinho mais de 10 anos de casado, mas querem estar conosco, serão super bem-vindos. Nós vamos ter um delicioso jantar com... ai meu Deus, com nhoque, a bolonhesa, empadão de frango. Ai pastor, está dando dor de barriga. E um delicioso jantar do Pedrão, nosso querido Pedrão, cozinheiro da igreja, vai estar ali preparando para você, escondidinho também de carne seca, apenas R$30, você pode adquirir ali fora. Nós temos duas jovens ali, vendendo os convitinhos, e gostaríamos muito que vocês participassem conosco, amém? Sexta-feira que vem, dia 30 de junho, às 21 horas, lá na Chácara Betel, para jovens casais, noivos, namorados, e jovens em geral, que também quiserem estar conosco. O pastor Giovanni vai estar dando uma palavra abençoada sobre a comunicação graciosa e eficaz. A comunicação graciosa e eficaz. Isso serve para todos. Se você quiser participar conosco, você é nosso convidado, adquire o seu convite ali fora, com os nossos preciosos jovens da Betel. Amém? Vamos lá, amados, abra comigo o Salmo de número 92, Salmo de número 92, o título da nossa ministração hoje, o tema é O Justo e a Palmeira. O Justo e a Palmeira. Falei palmeira, tá? Não Palmeiras. Então os corintianos não se arrepiem, são paulinos, santistas e demais clubes, não te preocupe, estamos falando da árvore palmeira, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos aprender através desse lindo trecho do Salmo 92, que o justo é chamado a florescer, o justo é chamado a frutificar, o justo é chamado a fazer a diferença na sua geração. E o que é o justo que nós estamos falando? Não é aquele cara santinho, perfeito, que não erra, religioso, domingueiro, aquela pessoa que vem na Betel, que é crente, que é evangélico, que é gospel. Não estamos falando disso, querido. Justiça para Deus, ou justo, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que caminha de acordo com a vontade de Deus, é aquele que é lavado com o sangue precioso de Jesus de Nazaré, amém? E ele não confia na sua justiça, nas suas boas obras, pelo contrário, ele confia na graça de Deus, no sacrifício vicário de Jesus, no poder do sangue de Jesus, no poder do nome de Jesus, na glória de Deus. O seu objetivo é satisfazer o coração de Deus, é viver uma vida temerosa diante do Senhor, em temor e tremor, guardando o seu coração, a sua alma, e vivendo uma vida que agrade o coração de Deus, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de alguém que realmente está alinhado com o céu. Esse é o justo da Bíblia, é alguém que é imperfeito, mas ele caminha rumo à perfeição, que é Jesus de Nazaré, o homem perfeito, o varão perfeito, o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém? É alguém que é falho, que tem fraquezas, que não é um super-homem ou uma super-mulher, mas é alguém que confia na força, na graça e no poder de Jesus de Nazaré, amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero
ser justo, que floresça e frutifique como a palmeira, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós vamos aprender com esse lindo símbolo da palavra de Deus, essa metáfora bíblica. O que nós podemos aprender com ela? Como é que o justo é? Quais são as características dessa árvore que tem a ver com os justos, com os santos, com os filhos de Deus, com os crentes? Nós vamos aprender preciosas lições, olhando para essa árvore e as suas características. Nós também veremos nela as características do verdadeiro cristão, do crente fiel, do homem de Deus, da mulher virtuosa, de alguém que realmente quer agradar o coração de Deus. Nada na Bíblia é colocado à toa. Nada na Bíblia foi colocado por um motivo fútil. Cada palavra, cada expressão bíblica, cada colocação, cada símbolo, cada metáfora, cada figura bíblica tem um significado por detrás. Nós vamos aprender preciosas lições, aprendendo sobre a vida do justo e o seu símbolo, olhando para essa árvore frondosa chamado palmeira. Amém? Vamos lá então, Salmo 92, versículo 12, a Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira. Tá? Então não foi uma invenção do pastor Giovanni, está aqui na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O justo florescerá como a palmeira. Fala comigo, o justo florescerá como a palmeira. Traga para você agora, fala: eu florescerei e frutificarei como a palmeira. Isso, até aí. Continuação, parte B do versículo 12: crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que trecho maravilhoso, amado. A palavra de Deus é extraordinária. Olha que coisa tremenda a palavra de Deus. Vou repetir: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Que essa palavra abençoe o seu coração e o seu espírito. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar, pedindo a graça de Deus e a bênção do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da tua bendita palavra. Pai, ó quão preciosos são, ó Deus, as tuas palavras, a verdade de Deus, os testemunhos do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Que esta palavra abençoada flua nos corações nessa noite, levantando os teus filhos na posição que está no teu coração, que gere identidade cristã, que gere, Pai, um coração alinhado com o céu, para que possam entender as grandezas de Deus, aquilo que o Senhor tem no teu coração para eles. Aqueles que chegaram abatidos sejam levantados pelo poder de Deus, aqueles que chegaram aflitos sejam libertos pelo poder de Deus, os enfermos sejam curados, restaurados, livres e abençoados em nome de Jesus. Que todo impedimento, todo embaraço, todo empecilho, toda preocupação, ansiedade, medo, fobia, seja o que for, qualquer seta maligna que tente impedir o fluir do Espírito Santo, a ação de Deus nesse lugar, nós damos uma voz de comando agora: caia fora em nome de Jesus. Que o Senhor use o teu servo debaixo da tua graça e da tua misericórdia, para fazer o teu povo frutificar e florescer para o Senhor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então nós vemos aqui no versículo 12, o justo florescendo como a palmeira. O que é a palmeira? Qual é essa palmeira bíblica? O que é essa metáfora? Querido, as metáforas na Bíblia são símbolos, são figuras que apresentam lições morais e espirituais valiosas para mim e para você. Amém?
O justo aqui, o crente fiel, o homem de Deus, a mulher virtuosa, é comparado como a palmeira na palavra de Deus. O escritor está falando de uma palmeira que existia naquela época dos Salmos, conhecida em Israel, traduzindo para o português, conhecida como tamareira. Fala comigo, tamareira. São árvores frondosas, belas, maravilhosas, que chegam a alcançar de 25 a 35 metros de altura. E é a árvore mais conhecida na região onde foi escrito esse trecho da palavra de Deus, e é uma das principais fontes de renda na agricultura naquela localidade. Então não foi colocada à toa essa árvore, e essa árvore é um símbolo da sua e da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Mas que lições podemos aprender através da palmeira? Que lições, e o que tem isso a ver com a vida do crente, com a vida do justo, com o meu dia a dia, com a minha vida? Que lições preciosas Deus quer nos ensinar? Nós vamos ver, querido, que a primeira característica da palmeira é que a palmeira, e assim também o justo, cresce verticalmente. Amém? Sim ou não, irmãos? A palmeira não cresce para o lado. Ela não é como algumas verduras, algumas plantas que crescem na terra, não. Ela cresce verticalmente. E assim o cristão também deve ser. Amém? Crescer para cima, crescer para o alto, crescer para o céu. Querido, será que você tem crescido nas coisas do céu? Nas coisas do alto? Nas coisas de Deus? Assim deve ser o justo. Assim deve ser o cristão. Amém? A vida do cristão deve crescer para cima, ela deve crescer reta, ela deve crescer verticalmente. Isso fala de retidão, de uma vida reta, de uma vida íntegra, de uma vida correta diante de Deus. Se você vê a palmeira, é ou não é uma árvore linda, preciosa, né? Tem muita gente rica, milionária, que gasta milhões, milhares de reais para trazer, às vezes, umas palmeiras grandes, já de tamanho grande, para botar nas suas propriedades. Os hotéis, os resorts adoram colocar, porque é uma planta linda, uma planta cinematográfica. Sim ou não, irmãos? Mas vocês podem ver, a palmeira cresce para cima. A palmeira cresce de maneira reta. E isso está falando de retidão, de vida correta, de vida honesta com Deus, de vida íntegra, de uma vida que agrada verdadeiramente o coração de Deus. Será que você tem vivido uma vida reta com Deus, querido? Será que você tem procurado agradar o coração de Deus? Será que as pessoas que estão ao teu redor, no seu trabalho, nos seus estudos, te veem como uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra? Querido, o justo não tem em seu caráter sinuosidade. A palmeira, ela não cresce assim, cheia de curva. Ela cresce de maneira reta, sempre para cima, para a glória de Deus. Amém, queridos? O computador não está funcionando não. Graças a Deus o pastor trouxe papel aqui. Glória a Deus. Amém? A tela vai apagando, não vai dar certo. Irmãos, então o justo tem esse caráter, tem essa vida reta, tem uma conduta libada, é alguém que se domina, é alguém que se controla, é alguém que é dominado pelo Espírito Santo, que tem o governo de Cristo no seu coração, que não é governado pela carne, pelo ego, pelo eu, pelos seus prazeres efêmeros, pelo seu libido, não! O crente tem uma vida reta, correta, honesta, sincera, pura e santa diante de Deus. Amém? O seu testemunho é irrepreensível. O testemunho do crente tem que ser irrepreensível. Será que você é uma pessoa irrepreensível? Será que você é uma pessoa que anda na linha? O seu crescimento tem sido para o alto? Você tem crescido para as coisas de Deus, para as coisas do alto? Querido, você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? E a Bíblia diz, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem pensado nas coisas do alto? Abra comigo Filipenses 4:8, projeta lá, meu querido. Filipenses 4:8, o crente verdadeiro, ele precisa viver
no princípio de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? A gente poderia trocar nisso vivei também. Viva com esses referenciais: honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude. Tudo aquilo que promove louvor, que glorifica a Deus, nisto pensai, nisto vivei. Amém? É assim que o crente tem que ser. Alguém que agrade o coração de Deus. Quando você for fazer uma coisa, querido, passa por esse filtro de Filipenses 4:8. Viva debaixo desse princípio de Filipenses 4:8. Tem um livro escrito por um americano, só baseado nesse versículo. O princípio 4:8. O princípio 4:8. Que ele diz justamente isso. Esse versículo é um filtro de tudo que eu vou fazer na minha vida, de tudo que eu vou pensar na minha vida, diante de uma escolha, diante de uma decisão. Querido, passe por esse filtro de Filipenses 4:8. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado, fala para ele: querido, você tem crescido para o alto? Você tem crescido nas coisas de Deus? Será que as pessoas ao seu redor têm visto o seu crescimento? Seu crescimento em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos, ou lição preciosa que nós aprendemos com a palmeira, é que o justo tem uma vida útil. Fala comigo, vida útil. O justo tem uma vida útil, da mesma maneira que a palmeira tem uma utilidade tremenda, e tudo na tamareira, que é essa palmeira que existia na terra de Israel, ela é útil em todas as coisas, querido. As raízes dela é útil, o seu caule é útil, as folhas são úteis, os frutos são úteis. Assim também o justo, tudo que ele faz é útil, é produtivo, é abençoado, é para a glória de Deus. Amém? Será que você tem sido produtivo, querido? Ou você tem sido um preguiçoso? Será que as pessoas te veem como alguém que é diligente, é esforçado, é trabalhador, é abençoado, se empenha, conquista, derrota os seus inimigos, vence os seus gigantes? Querido, na palmeira, tudo é útil, tudo é produtivo. Assim deve ser o cristão. Amém? A sua vida é uma bênção para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade. Será que você tem sido uma bênção para a sua família, para os seus amigos, no ambiente do seu trabalho, nos seus estudos, na sociedade? Querido, você tem sido útil, você tem sido uma bênção ali. A palmeira também, ela denota, ela simboliza uma presença abençoadora. Assim o crente também no mundo precisa ser abençoado, mas também abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Vai preparando aí, Mateus 5,14, prepara para projetar, Mateus 5,14, olha o que diz a palavra de Deus. Esse crente que é abençoador, que tem a sua presença no mundo de maneira abençoada, porque a bênção de Deus está sobre ele, não apenas a bênção de Deus, mas ele é uma bênção nas mãos do Senhor. Ele é útil, ele é produtivo, suas palavras são terapêuticas, suas palavras promovem cura e não destruição, as suas obras são marcadas pela bondade, para a glória de Deus. Amém? Os seus frutos são doces, são nutritivos, alimentam a alma das pessoas. Essa tamareira é tremenda, querida, ela não é uma palmeira que não produz fruto, ela produz flores e produz frutos deliciosos. Amém? Deus não quer apenas que você floresça, Deus quer que você floresça e frutifique para a glória de Deus. Assim deve ser o cristão. Olha o que diz Mateus 5,14. Vós sois a luz do... Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 15.
Olha o que diz: nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Querido, será que você tem iluminado as pessoas na tua casa? Será que você tem iluminado as pessoas no teu trabalho? Será que você tem iluminado as pessoas na sua escola, na sua faculdade? Será que você tem sido um farol de Deus, um candeeiro para Deus, alguém que brilha para a glória de Deus, alguém que conquista almas, que abençoa vidas, que é útil nas mãos do Senhor, meu irmão? Querido, um dos maiores privilégios da vida cristã é ser usado poderosamente por Deus. Quem quer ser usado poderosamente por Deus? Quer ser como uma palmeira útil e uma bênção nas mãos de Deus? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero. Usa a minha vida poderosamente. Queridos, avivalistas sempre dizem, uma das frases mais poderosas que existe é: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Querido, não canse de pedir isso para Deus, porque Deus quer que você ilumine todos aqueles que estão na sua casa. Versículo 16, olha que coisa linda esse trecho de Mateus 5, depois do sermão da montanha. É ainda no sermão da montanha, depois daquele sermão tremendo das bem-aventuranças. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que tremendo, gente. As pessoas lá de fora, as pessoas do mundo, vão olhar para mim e para você e vão dizer: glória a Deus pela vida do fulano. Glória a Deus que eu sou amigo desse crente. Glória a Deus que eu tenho esse crente no meu trabalho. Glória a Deus que eu tenho esse crente, esse filho de Deus, esse justo do Senhor aqui, na minha sala de aula. As pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua vida, porque você vai ser sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Querido, não tenha medo de dizer ao Senhor: tenha uma vida útil, uma vida com significado, uma vida com propósito, viva para a glória de Deus, viva para Deus, desfrute da presença de Deus. Estou lendo nessa semana um livro precioso chamado Paixão Consumidora por Jesus. É um livro de John Piper, um norte-americano extraordinário, que prega em grandes conferências com 40, 60 mil jovens, e ele é como um fósforo que incendeia a vida de outras pessoas. Essa semana mesmo, lendo esse livro, várias vezes eu chorando ali na frente da tela do computador, lendo esse livro precioso que fala dessa paixão avassaladora, dessa paixão consumidora por Jesus de Nazaré. Amém? Querido, que a sua vida tenha significado, que você seja sal da terra e luz do mundo. Talvez você olhe para dentro de você e diga: mas será que Deus vai querer usar uma pessoa como eu? Querido, claro que sim. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, cresça para cima, mas também tenha uma vida útil para Deus. Quem cresce para cima se torna útil para Deus, vive uma vida segundo os propósitos eternos do Senhor. Suas obras são marcadas pela bondade, seus frutos são doces e nutritivos, suas palavras são terapêuticas, e a sua presença no mundo é abençoadora. Amém? Terceira característica da palmeira, que o justo também tem na sua vida. O justo tem uma vida bela aos olhos de Deus e dos homens. Bela aos olhos de Deus e dos homens. A palmeira ou a tamareira enfeitam um ambiente hostil onde cresce. E é tremendo isso, mesmo que você esteja num ambiente hostil, num lugar tóxico, numa situação difícil, num ambiente de trabalho complicado, querido, Deus quer fazer com que você floresça e frutifique naquele lugar. Amém? Essa palmeira tremenda, a tamareira, ela nasce no meio do deserto, no meio do nada, onde há poucos recursos, pouca água, um ambiente hostil, sol escaldante, meu irmão. Ela cresce ali, ela floresce. Ela é um oásis em meio ao deserto. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, no nome de Jesus. Você vai ser um refrigério de Deus na vida de muitas pessoas. Você vai ser um oásis de Deus no coração de muitos aflitos. Você vai ser um agente de milagre, uma cura de Deus
aonde Deus te enviar, aonde Deus te mandar, você vai ser como a tamareira, que enfeita um ambiente mesmo hostil, aonde cresce, ela é bela aos olhos de Deus e dos homens. Amém? No meio do deserto, ela desfralda com as suas folhas robustas. No meio da seca severa, ela mantém o seu verdor. A sua folhagem não murcha, nem perde a sua beleza. Assim é o justo. Assim é o Filho de Deus. Querido, ele não depende de circunstâncias. Ele não depende de agradar os outros. Ele depende apenas de uma pessoa, Jesus de Nazaré. Que a sua força seja a graça de Deus. Que o centro do seu universo seja Jesus de Nazaré. Que Deus esteja no centro da tua vida. E que você viva para a glória de Deus. Ele é belo aos olhos de Deus. Seu testemunho é reconhecido na terra. Abra comigo o Salmo lá para trás. O Salmo de número 1. É uma outra pregação que eu já preparei. E esses dias eu vou ministrar para vocês brevemente. O Salmo de número 1. Que também fala do justo. E ele também ali usa a metáfora de uma árvore, de uma planta, de uma árvore frondosa. Olha que tremendo. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Salmo de número 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Olha que coisa tremenda. Cresce para onde? Para cima. Cresce para Deus, medita na palavra de Deus, cresce para cima, ele sai fora, ele se afasta de todos aqueles que afastam ele de Deus, ele se afasta dos amigos mundanos que desprezam a Deus, das pessoas que escarnecem de Deus, das pessoas que zombam de Deus, das pessoas que vivem uma vida que desagrada a Deus, que alimenta a carne e que caminha para o inferno se não se arrepender. Esse crente é diferente. Ele se afasta de tudo aquilo que contamina ele se separa para Deus, ele se consagra a Deus, ele desfruta da palavra de Deus, ele medita na lei de Deus. E olha o que diz o versículo 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Quantos querem prosperar aqui? Querido, se você quer prosperar na fé, se você quer prosperar nas coisas eternas, se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, olhe os segredos do Salmo número 1. Se afaste de tudo e de todos que te afastam de Deus. O salmista já sabia mesmo. Você se misturar com a sujeira, você vai ser sujo. Diga-me com quem andas e te direi quem? Esse é um ditado popular. Agora na Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, diz o apóstolo Paulo, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor, e você se torna escravo dele. Se o pecado te domina, você está sendo escravizado pelo pecado. Se o mundo te domina, e você flerta com o mundo, adora as coisas do mundo, ouve música do mundo, vai nas programações do mundo, está cheio de amiguinhos do mundo, e não tem amizades no reino de Deus, querida, a tendência é você se afastar de Deus. É o que diz o Salmo aqui. Se você quer crescer, florescer, frutificar para Deus, se afaste de tudo e de todos que te afastam de Deus. Amém? Para que você seja uma árvore frondosa, plantada junto a ribeiros d'água, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto ao seu tempo, e tudo o que ele fizer prosperar. O justo tem uma vida bela aos olhos de Deus e dos homens. Quarto princípio, a quarta lição que nós aprendemos: assim como a palmeira, o justo mantém-se firme, mesmo em tempos de duras provas. Fala comigo: eu preciso me manter firme, mesmo em tempos de duras provas. Assim é a palmeira, irmão. Assim são essas árvores frondosas que a Bíblia menciona.
A tamareira cresce no deserto, floresce em lugares áridos, frutifica em ambientes hostis. Suas raízes são castigadas pelos camelos e pelas feras, mas ela permanece firme. Amém? Estava lendo uma reportagem na internet, acharam recentemente uma dessas tamareiras, semente de tamareira, que dizem os especialistas tem mais de 2000 anos, é dos tempos de Jesus. E fizeram lá determinados procedimentos científicos, sei lá o que fizeram, e plantaram essa tamareira que tem cerca de 2000 anos. O apelido dela é Matusalém, lá em Israel. E ela já tem 12 anos e ela continua crescendo para cima, para a glória de Deus. Olha que tremendo, gente. Uma semente com aproximadamente 2000 anos. Foi lançada sobre a terra e hoje está crescendo, florescendo e vai frutificar para a glória de Deus. Olha que coisa tremenda, mantenha-se firme, mesmo em tempos difíceis. Seu caule, aqui da tamareira, e suas folhas são surradas pelas rajadas dos ventos, pelos ventos quentes do deserto. Seus frutos suculentos são amadurecidos sob o calor implacável imposto pelo sol causticante. Mas ela continua crescendo, florescendo e frutificando para a glória de Deus. Muitos são alimentados através dessas palmeiras preciosas, e eu quero declarar sobre a tua vida, muitos serão alimentados através da sua vida, querido. Quem recebe da glória a Deus, muitos serão impactados através da sua vida. A sua boca será uma fonte de bênção a jorrar, do seu interior fluirão rios de água viva. A glória do Senhor estará sobre a tua vida, querido, e você resplandecerá como o sol do meio-dia. Mas lembre-se, ela permanece firme diante das intempéries da vida. Assim é o justo, mesmo sendo duramente provado, ele permanece firme, pois está plantado em Deus, é sustentado por Deus, e frutifica para a glória de Deus. Amém? Lembre-se disso, querido, você foi plantado por Deus, você é uma sementinha do Senhor, da floresta de Deus. Amém? Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é sustentado por Deus, e você frutifica para a glória de Deus. Quinta verdade que nós aprendemos com a palmeira, olha quantas coisas preciosas. É legal ou não, irmãos? Não foi colocado à toa essa figura, não foi colocado, não tem aqui o que fazer, eu vou botar ali, não. Foi botada porque cada característica dessa tamareira, que é essa palmeira de Israel, tem tudo a ver comigo e com você. Amém? Você cresce verticalmente, você tem uma vida útil, você tem uma vida bela aos olhos de Deus e dos homens, você se mantém firme, mesmo em tempos difíceis. E a quinta verdade que nós aprendemos é que o justo produz frutos que exaltam a Deus e abençoam o próximo. Amém? As tâmaras, que são esses frutos da tamareira, são apreciadas no mundo inteiro. O fruto dessa palmeira, mencionada aqui no Salmo 92, é apreciado no mundo inteiro, é um fruto doce. Melhor ainda, como diz a Wikipédia, é um fruto agridoce. Agridoce. É cheio de proteína, de fibras, de vitamina A, C, D, B, B6, B12, cálcio, ferro, magnésio. É o mais importante produto da agricultura de Israel. É a tamareira. É essa palmeira mencionada provavelmente no Salmo 92. Amém? Glória a Deus! Você será uma bênção em Israel, você será uma bênção no meio do povo de Deus, você será uma bênção onde Deus te plantou, você vai ser uma bênção como a tamareira é para Israel, você vai ser uma bênção na casa de Deus, você vai ser uma bênção na sua família, você vai ser uma bênção para os seus amigos, querido. Olha que coisa tremenda, a tamareira é um importante fator da economia da região árida do deserto da Judéia. O justo também é assim, ele produz
frutos dignos de arrependimento. Fala comigo, arrependimento. É o primeiro fruto mencionado na palavra de Deus. E é a partir dele que brotam os demais frutos mencionados na Bíblia. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de fruto. Ou simbolicamente, quando se fala a palavra fruto, ela tem pelo menos 3 conotações. A primeira dela são os frutos dignos de arrependimento. Saiu da boca de Jesus. Quando Jesus olha para os fariseus, os saduceus, lá os herodianos, ele diz: produzi, pois, frutos de arrependimento. Está lá nos evangelhos. Então o primeiro fruto que eu e você precisamos produzir para Deus é arrependimento. Uma vida mudada, uma vida transformada pelo poder de Deus. Quando erramos, consertamos. Quando falhamos, pedimos a graça e o perdão de Deus sobre a nossa vida. E mudamos. Amém? Isso é frutos dignos de arrependimento. Segundo fruto mencionado na Bíblia, são os frutos do Espírito. As características de Jesus. O amor, a paz, longanimidade, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas características de Jesus, esses frutos, precisam estar em mim e em você. Se nós queremos ser crentes fiéis, justos de verdade, pessoas que agradam a Deus, precisamos produzir essas características. Na verdade, não é nós que produzimos, é Cristo em nós. A vida de Cristo em nós produz as características de Jesus em nós. Querido, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Querido, não impeça o fluir do Espírito Santo, as características de Jesus. As características de Jesus têm que ser produzidas na nossa vida, têm que ser produzidas através da vida de Jesus em nós. Será que você tem essas características? Ou você é explosivo, iracundo, fala palavrão, fere os outros, machuca, arrebenta? Ou você é manso, bondoso, longânimo, pacífico, amoroso, gracioso, cheio de domínio próprio? Frutos do Espírito Santo. Amém? E o terceiro símbolo de fruto na Bíblia, que a tamareira também dá, esse fruto precioso que é a tâmara, eu e você também temos que dar em nome de Jesus. São almas, são vidas que nós alcançamos para a glória de Deus. Quantas pessoas você tem alcançado para Deus, querido? Esse ano você já ganhou alguém para Jesus? Coloque em oração a vida de alguém. Ore pelos seus familiares que ainda não são crentes, querido. Frutifique para Deus, floresça para Deus, mas mais que isso, a flor gera fruto. Sim ou não? Antes de surgir a maçã, vem a flor da macieira, e da flor surge o fruto. Amém? Olha que coisa linda, querido. Deus não quer apenas que você floresça para Ele, apareça para a glória dEle, não. Você também tem que frutificar para Ele, ganhar almas para Jesus, conquistar pessoas, influenciar vidas, trazer para a igreja, discipular essas pessoas, cuidar delas juntamente com os pastores da igreja. Faça isso, amados, e você vai ver o quão feliz você será. Todo crente que é ganhador de alma é um crente feliz, é um crente alegre, porque Deus derrama muita alegria naqueles que são ganhadores de almas, querido. Glória a Deus. Seja um crente feliz, seja um crente que dá fruto de vidas para Deus, que dá frutos no Espírito e que dá frutos dignos de arrependimento. Amém? A tamareira não tem apenas folhas, mas frutos, muitos frutos, que glorificam a Deus e abençoam o próximo. As tamareiras têm cachos enormes de frutos, cachos enormes, além delas serem árvores que crescem para cima, de 25 a 35 metros, é a média ali, do tamanho dessas palmeiras, elas têm cachos enormes, e produzem muitos frutos, apreciados em todo o globo terrestre. Talvez para a nossa realidade brasileira, não seja muito comum isso, não é verdade? No norte do Brasil, é muito comum, uma das palmeiras lá, que produz o açaí, que geralmente a gente come aqui no sul do Brasil,
ela produz o açaí, aquela frutinha roxa que a gente toma, né? Lá se toma muito, se alimenta daquilo, é base da alimentação do paraense, do amazonense, é o açaí, que a gente toma aqui de vez em quando, né? Quando vai na academia, final de semana ali, é um fruto de uma palmeira, amém? É rica em proteína, rica em ferro, é riquíssima, fruto de uma palmeira, dentro da nossa realidade brasileira. Glória a Deus, querido. Por último, amados, o justo aponta para a verdadeira fonte da vida. Fala comigo, o justo aponta para a verdadeira fonte da vida. Mas como assim, pastor? Querido, quando o viajante vislumbra uma tamareira, essa palmeira que nós estamos falando, ele sabe que ali existe um oásis, um lugar de abrigo, um lugar de refrigério. A tamareira é um ponto de referência no meio do deserto inóspito, calorento, difícil. Assim é o crente, assim deve ser o justo. Ele é plantado junto à fonte de vida, amém? E a sua vida aponta para Deus. Querido, será que você tem apontado para Deus quando as pessoas vêm na tua direção? Será que você tem apontado a fonte da vida que é Jesus de Nazaré? Assim o crente deve ser, plantado junto à fonte. A sua vida aponta para Deus, o verdadeiro manancial da vida. Aqueles que andam errantes pelos desertos da vida, olham para o crente e podem encontrar a fonte de vida, um lugar de abrigo sob as asas do onipotente Deus. Amém? Pessoas vão chegar para você e vão dizer: o que você tem que eu não tenho? Por que você tem essa alegria e eu não tenho? Me fala desse Deus que você serve. Por que você tem a vida tão abençoada e a minha tão desgraçada? Me fala desse Deus, me aponta para Ele, me mostra Ele. E querido, muitas pessoas não vão ao longo da sua vida ler a Bíblia, mas elas vão ler os crentes. Preste atenção. Você tem que ser uma Bíblia viva de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, as pessoas vão ler a Bíblia em você, na sua vida. E elas vão pedir para que você aponte o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês vão dizer, você vai dizer para a pessoa: querido, não sou eu, é Ele. Não é que eu sou abençoado, não. É porque Ele me abençoou primeiro. Não é porque eu amo a Deus, não, é porque Ele me amou primeiro. E por isso, eu estou aqui amando a Deus. E você vai conduzir as pessoas à fonte da vida. Amém? E é assim a vida. E por último, amado, o justo é vitorioso em sua jornada. A folha da palmeira ou da tamareira é um símbolo de vitória. Eu quero declarar a vitória de Deus sobre a tua vida. Quem recebe, dá glória a Deus. Quando a folha da tamareira é erguida e acionada como uma bandeira no mastro, ela proclama a vitória daqueles que a ostentam. Assim é a vida do justo. É de vitória em vitória. Amém? É de vitória em vitória. Ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A sua vitória não está baseada na sua beleza interna ou externa, nem na sua força pessoal, nos seus dons, no seu talento, no seu potencial. A sua vitória vem de Deus. Acho tremendo aquele provérbio que diz: o homem prepara o cavalo para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Querido, entenda isso, a tua vitória vem de Deus. Se você estiver plantado no Senhor, na fonte de vida, no manancial de águas vivas, você precisa entender que a sua vitória vem de Deus. Amém? O crente, apesar da sua fraqueza, triunfa. Apesar do seu pecado, é justificado. Apesar de habitar numa tenda, num corpo roto, ferido, será revestido com um corpo de glória, porque o justo florescerá como a palmeira. Amém? Me perdoem os corintianos. O justo
florescerá como a palmeira. Não é palmeiras, é palmeira, tá? Estou brincando, queridos. Glória a Deus. Quem quer ser como uma palmeira aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Palmeiras é falho, né? Às vezes está bem, às vezes está mal. Os times de futebol vão e vêm. Mas o justo florescerá como a palmeira. Viva uma vida justa, viva uma vida que agrada a Deus. Seja um crente fiel. Vale a pena ser fiel a Jesus de Nazaré. Eu tenho experimentado isso nos meus 20 anos de vida com Deus. Irmão, vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus é fiel. Você pode se colocar de pé, dar um glória a Deus bem forte. Aleluia! Amém? O justo cresce verticalmente. O justo tem uma vida útil para Deus. O justo tem uma vida bela aos olhos de Deus e dos homens. O justo se mantém firme, mesmo em tempos de duras provas. O justo produz frutos que exaltam a Deus e abençoam o próximo. O justo aponta para a verdadeira fonte de vida. O justo é vitorioso em sua jornada. Lições preciosas que nós aprendemos com as palmeiras de Israel. Glória a Deus. Fecha seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita e maravilhosa. Senhor, como é bom estarmos aqui diante dela. Pai, nós queremos a justiça de Cristo em nós. Queremos um coração alinhado com o céu, Pai. Queremos um coração cheio de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo, Pai. Por isso tira toda a contaminação, todo o pecado, toda a sujeira, tudo aquilo que nos afasta de Deus, todo o assédio desse mundo, toda a fascinação dessa terra. Senhor, vai tirando isso dos teus filhos, do teu povo. Levanta os teus filhos, conforme diz a tua palavra, Pai, que eles floresçam como a palmeira, que eles cresçam como o cedro no Líbano, que eles sejam plantados na casa do Senhor, que eles floresçam nos átrios do nosso Deus, que eles deem muitos frutos, que eles sejam viçosos, que eles sejam vigorosos, para que possam anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é a rocha, e nele não há injustiça. Senhor, com base nessa palavra nós aqui estamos, queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Usa o teu povo poderosamente, levanta uma igreja poderosa neste lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de fé, uma igreja que anda em santidade e consagração diante de Deus, um povo fiel ao Senhor, um povo, ó Deus, eficaz, útil, produtivo no reino de Deus. Senhor, conserta o que estiver de errado na nossa vida, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de mudar o que precisar mudar dentro de nós. Senhor, apara as arestas do nosso coração, tira toda e qualquer semente do mal, Senhor, e ó Deus, enxerta a vida de Cristo, a glória de Deus, a bênção do alto, a bênção do Senhor. Queremos não apenas ser abençoados, mas queremos ser uma bênção para a glória de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, aqueles que nos ouvirão pela internet, pelos canais do YouTube. Pai, abençoa os teus filhos, em cada necessidade, em cada situação difícil, Pai, circunstância difícil, Senhor, que eles permaneçam firmes na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu, querido, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que a graça do Senhor venha sobre você, que o Espírito Santo te dê vitória e triunfo sobre toda e qualquer dificuldade, ou gigante que se imponha contra você. Que o Espírito Santo venha sobre ti, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida, que o sangue de Jesus que te purifique de todo pecado, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de ti, de mim, de todos nós, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração. Abençoa o teu povo e derrama a tua glória, a tua graça, em o nome de Jesus.